Bom dia, pessoal, bom dia. Bom, estamos começando o primeiro Café com Pão do Céu, transmitindo de casa, né? Eu quero aproveitar e dizer para você que nós vamos usar essa plataforma direto do Facebook, não, do YouTube, para exatamente transmitir para vocês o Café com Pão do Céu. E esses dias, né, iniciais, vamos fazer daqui de casa. Gostei tanto daqueles 12 minutinhos, 12 dias por 12 meses de 2021. Eu gostei tanto de fazer aqui na área de casa, no quintal de casa, com esses barulhos de passarinho, vendo os passarinhos aqui quase gravando comigo. Faltou algum deles pousarem aqui para eu poder transmitir para vocês. E nós vamos fazer daqui, esses dias, tá bom? Até que esteja tudo prontinho lá onde nós estamos preparando para vocês o Café com Pão do Céu. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu explicar para você. Olha, se você tem algum amigo, alguém, compartilha esse canal, compartilha o vídeo, né? Convida para se inscrever. É importante que você guarde alguns minutinhos participando comigo, mesmo que você vá ver depois, mas é importante o engajamento. Então, qual é o engajamento? Não é só você assistir comigo, mas você também divulgar para outras pessoas, pedir que elas se inscrevam, participar ativamente, mandando mensagens, participando do chat. Eu vou responder para você, tá bom? Essa é a bênção de você poder participar aqui comigo ao vivo, tá bom? Então, olha, entra aí e se inscreva se você ainda não se inscreveu. E o propósito do programa é eu todo dia, toda terça e toda quinta, todo dia que eu digo é toda terça e toda quinta, eu explicar para você algumas passagens bíblicas interessantes, ok? Então, hoje eu vou te explicar uma passagem bíblica, vamos começar no livro de Gênesis, mas eu gostaria que você participasse comigo aí, tá bom? Bom, nesse primeiro programa de hoje eu quero explicar para você a passagem bíblica de Gênesis capítulo 3. É uma passagem muito interessante que fala sobre quando o Senhor Deus procura Adão logo após Adão ter cometido pecado. Uma passagem muito interessante de Gênesis capítulo 3. Se você puder acompanhar comigo, vai ser muito interessante. Mas antes de mais nada, eu quero dar bom dia àqueles que já entram aqui para compartilhar comigo e participar do programa, como todos os dias pela manhã temos aí a Vaninha, a Edileuza Neves. A Edileuza está sempre conosco aí participando do programa na hora. A equipe de intercessão da igreja nem sempre vai acompanhar comigo na hora, às 8h30. A maioria delas já vai estar se dirigindo para a igreja, porque às 9 horas da manhã tem oração na Comunidade Bíblica Internacional, ok? Bom, a passagem bíblica mais interessante, ela está em Gênesis capítulo 3, verso de número 6 em diante. A serpente já enrolou a mulher. E diz a passagem bíblica assim, Gênesis capítulo 3, verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. E abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim da viração do dia, observem bem a expressão aqui. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. E perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Essa passagem ela é muito interessante porque
alguns levantam umas questões muito interessantes, você especialmente. Como pode o eterno Deus, que é onipresente, onipotente, onisciente, está agora andando no jardim do Éden? Veja que a passagem bíblica, que ouviram a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim. É importante essa passagem bíblica, nessa explicação, exatamente por conta desse fato, que está aqui no texto. E é importante que duas coisas se manifestam nesse texto. Adão, onde estás? 2. Comeste do fruto que eu disse que não comesses? O que isso quer dizer? Deus não sabia que ele tinha comido? Não sabia onde Adão estava, o Todo-Poderoso? Então, vou transmitir para você a minha interpretação dessa passagem bíblica, ok? Nessa passagem, eu tenho que coordená-la com outras passagens bíblicas que nós temos na manifestação do eterno Deus a pessoas. Dentre elas, nós encontramos Abraão. Gênesis capítulo 18, vem 2 anjos falarem com Abraão e com eles vem o Senhor. Estava registrado em Gênesis 18, 3 varões. Esses 3 comeram bolo que Adão fez para eles. Comeu do que Adão fez para eles. Numa outra passagem bíblica, nós encontramos um anjo, que é aquela passagem bíblica, Manoá e a esposa dele. Manoá é o pai de Sansão. Manoá e a esposa dele entendem que há um anjo com eles, há um varão com eles, e eles percebem que esse é o anjo do Senhor. Mais tarde eu explico essa passagem bíblica de Manoá, eu vou explicá-la no futuro. E é muito interessante, porque eu também tenho que correr lá no Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo 8, quando os fariseus estão discutindo com Jesus sobre ele ser ou não ser Deus, por ele dizer que veio do céu. Um determinado momento, Jesus fala com os fariseus assim: Abraão ansiou por ver o meu dia e exultou. Os fariseus viram para Jesus e dizem: tu não tens 50 anos ainda e viste Abraão? E Jesus disse para eles: antes que Abraão existisse, eu sou. Eu já expliquei essa passagem bíblica muitas vezes. Algumas pessoas já sabem, mas nem todos divulgam essa minha explicação bíblica. O fato é que, quando Jesus fala para os fariseus: antes de Abraão existir, eu sou, logo em seguida eles pegam pedra para atirar em Jesus, porque Jesus, na visão deles, tinha cometido uma heresia se fazendo Deus. Por quê? Porque a expressão eu sou, em hebraico, não quer dizer apenas eu sou, no sentido de ser ele, mas é uma expressão que Jesus usou, que é em hebraico, e também em aramaico, porque Jesus falava aramaico, em aramaico a palavra é a mesma. O eu sou é o mesmo que Deus usou para Moisés, lá no livro de Gênesis, no livro de Êxodo, desculpe, quando Moisés perguntou a Deus qual era o nome dele, o Senhor Deus disse: eu sou o que sou. Aquele verbo hebraico que ali está, Jesus usou. E os fariseus entenderam que Jesus se fazia Deus, porque aquela palavra que Jesus usou era uma expressão exclusiva do Iavé, cujo nome de Deus é o tetragrama sublime, Yod-Re, Vav-Re, 4 letrinhas hebraicas. Eu entendo perfeitamente de que não há equívoco nenhum naquela passagem de Gênesis, quando diz que ele andava pelo jardim e que ele perguntou: Adão, onde estás? E quem te fez conhecer que você estava nu? Aquele era o mesmo que se apresentou a Manoá, era o mesmo que se apresentou a Abraão, o mesmo que se apresentou a Moisés.
o Deus Todo-Poderoso, ele se teofanava, ele se apresentava de maneira teofânica, nós usamos essa expressão, num corpo de glória, mas num corpo visível, onde ele era limitado pelo tempo. Jesus se manifestou assim, ressurreto, depois da ressurreição, portanto, se apresentou com esse novo corpo aos discípulos. Tanto até que no Evangelho de João, Maria não reconheceu, pensou que era o jardineiro. No livro de João, capítulo 20 e 21, Jesus se apresenta aos discípulos quando a casa ainda está fechada. Jesus se apresenta na praia aos discípulos e Pedro tem vontade de perguntar a Jesus: és tu, Senhor? Por quê? Porque ele estava com um corpo diferente, um corpo glorificado. Jesus estava no caminho de Emaús e ele esteve com os discípulos dele durante 3 anos e meio. E ele não é reconhecido no caminho de Emaús por 2 indivíduos. Depois que Jesus apresenta o pão aos céus, ora é que os discípulos, que não fazia parte dos 12, mas era daqueles que seguiam a Jesus, reconhecem que era Jesus. Esse mesmo indivíduo, com esse corpo glorificado, com esse corpo que entra em lugares de portas fechadas, tem suas limitações, porque está na terra. É ele que frequentemente falava com Adão e com Eva no jardim do Éden. Quem aparece para Adão e para Eva é aquele em que Deus se inspirou para fazer Adão e Eva. Ele, o Messias. O Jesus, antes de ser Jesus, ele está com um corpo e ele é Deus. Deus que se fez homem. No livro de João se fez carne. E no livro de Gênesis é Deus que se aparece num corpo para que possa se comunicar com Adão e com Eva. Todos os dias Deus se manifestava dessa maneira a Adão. Então, eu entendo que aquele ali era Jesus antes de ser Jesus. E então ele estava limitado pelo tempo, estava limitado ali pelo espaço para poder falar com Adão. Daí ele perguntar: Adão, onde estás? Daí ele dizer: comeste do fruto que disse para não comer? Veja, que interessante. Ele não está sendo ignorante. Nesse caso, ele está se manifestando aí aquele que é o Filho de Deus. É entendido? Alguns vão discordar dessa minha explicação, mas gostaria que você analisasse, comparando isso que eu estou lhe afirmando com a experiência de Deus com Daniel, com Abraão, com Manoá, vários outros no Velho Testamento que Deus se apresentou, e com o Jesus ressurreto. E a passagem mais emblemática para mim é quando Jesus está orando com os discípulos no Novo Testamento e se transfigura. Ele se transfigurou em quê? Ele apareceu temporariamente enquanto os discípulos estavam com ele no Monte da Transfiguração. Ele apareceu com o corpo que ele tinha antes de se tornar carne na terra. Aquele que foi a inspiração do Pai para fazer a mim e a você. Então, essa é a minha explicação de Gênesis capítulo 3, verso 6 em diante, sobre Deus perguntar a Adão: onde estás? Eu quero deixar com você meu abraço essa manhã e quero aproveitar e dizer para você o seguinte: essa manifestação de Jesus no Velho Testamento, antes de ser Jesus, ele ainda não tinha o nome Jesus. O nome Jesus é o que se apresenta na terra e que recebeu esse nome e se tornou um nome glorificado, exaltado, tal a maneira como ele honrou esse nome. Esse fato é tão importante para demonstrar a você como Deus nos acompanha. No passado, ele acompanhava os homens e as mulheres de Deus daquela maneira. Hoje, ele nos acompanha pelo Espírito Santo, não mais limitado. No Velho Testamento, aquele corpo glorificado
tinha suas limitações, mas acompanhava o homem ou a mulher de Deus. Hoje, o Espírito Santo habita em mim, habita em você, que cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador. E a coisa mais maravilhosa é que esse Deus que é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade, esse Deus que é Espírito, Ele habita em nós e em todos aqueles que creem, e Ele estará conosco para sempre. Ele é o Espírito Santo, Ele é o penhor da nossa herança, a garantia de que estamos salvos. E eu quero deixar uma última palavra para você essa manhã. Dizer para você que Deus está conosco sempre. Ele esteve no passado, Ele agora está de maneira mais presente conosco. Ele está comigo aqui, está com você aí agora. Ele está nessa ligação comigo e você nesse programa desta manhã. E eu quero te abençoar, declarar que a graça de Deus seja sobre você, que nós tenhamos um ano de 2021 super abençoado. Lembrando a você que o mês de janeiro ainda é um mês de transformações. Como eu orei no ano passado e declarei para vocês, o ano de janeiro ainda é um mês onde nós vamos estar ainda tontos com a pandemia, mas vai passar. Eu declaro que em nome de Jesus vai passar. Então, eu quero fazer um convitinho a você. Toda terça e toda quinta eu estarei aqui no YouTube, ao vivo, às 8h30 da manhã. Toda segunda, quarta e sexta, pastor Alexis e a pastora Pilar, desde Villarrica, no Chile, eles às 8 horas da manhã estão transmitindo a oração deles e compartilhando a palavra de Deus que Deus colocou no coração deles. Então, se você acessar o Facebook, é o Facebook ou o YouTube? Eu esqueci agora. Na quinta-feira eu confirmo com você e te aviso se é Facebook ou se é YouTube. Eu esqueci agora. Bom, mas eu sei que você vai toda segunda, quarta e sexta, Alexis está transmitindo assim, tá bom? Bom, gente, eu vou encerrando o programinha hoje aqui, deixando com você essa palavra explicativa, declarando que a bênção de Deus te acompanhe, que a graça do Senhor se manifeste sobre você. Quinta-feira eu estou de volta aqui às 8h30 da manhã. Toda terça, toda quinta-feira, às 8h30 da manhã, eu estou aqui falando com você. Nós não temos mais o programinha Charla da Noite, agora é o Café com Pão do Céu. Terça e quinta, 8h30 da manhã, e ao longo do dia, como você achar melhor. Então não deixa de compartilhar e não deixa de apertar o sininho aí, se inscrever, apertar o sininho para você, sempre que tiver um filme novo nosso, um vídeo nosso, você receber aviso que nós estamos aí. Um bom dia para você, Deus te abençoe.